Atos 20, do verso 7 ao verso de número 12. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos diante da tua presença, do texto lido, pedimos tua graça. Venha o teu reino, ó Deus, seja feita a tua vontade. Fala aos corações, nos edifica, ó Deus, nos dá benefício do texto lido, que teu Espírito Santo opere em nós. E assim venha o teu reino aqui nos nossos corações, e que também esse reino venha repercutir ao nosso redor, que teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, qual é o dia do Senhor? Para os judeus, na antiga aliança, o Senhor foi muito claro sobre o dia do Senhor ser o sétimo dia, o sábado, o qual eles chamavam de Shabat. Então, no Antigo Testamento, nós sabemos o dia do Senhor, o sétimo dia. Os adventistas e alguns cristãos insistem que o dia continua sendo o sétimo dia e não o primeiro. Dia do descanso de Deus após a obra da criação. Então, o primeiro Shabat, no Antigo Testamento, fazia referência à criação e, de fato, Deus estabeleceu este dia. Mas para nós, no Novo Testamento, qual é o dia correto para cultuarmos a Deus? O que Deus fala na Bíblia? O que a lei de Deus diz? Claro que temos a lei de Deus revelada no Antigo Testamento, mas há um sentido em que todas as Escrituras revelam a palavra de Deus, são a lei de Deus. O que Deus diz em sua palavra, e nós agora, que estamos no Novo Testamento. Então nós temos essa questão, nós cremos que houve uma alteração, mas para muitos isso é uma dúvida. Será que Deus mudou a ocasião, o dia do culto no Novo Testamento? E para respondermos essa pergunta, irmãos, nós precisamos ir ao testemunho apostólico, ir às Escrituras. Será que houve de fato alguma alteração? O sentido de Shabat, de fato, é um dia em 7, o descanso de Deus, um dia após 7 dias, esse é o sentido clássico do termo. Justino Mártir, pai da Igreja do segundo século, registra que a prática dos cristãos era reunirem-se semanalmente aos domingos e não no sábado. Então há um testemunho de um pai da Igreja antigo que desde os primórdios ali a prática dos cristãos era a reunião no primeiro dia, no domingo. Essa então era uma prática comum entre os cristãos e muitos perguntam, será que isso foi um acréscimo humano, a revelação? Ou de fato os apóstolos transmitiram isso para a igreja de modo autoritativo? O nosso texto é um texto muito interessante nesse sentido. O nosso texto de Atos 20, versos 7 a 12,
Nós temos aqui, claro, de modo descritivo, é uma descrição do que estava sendo praticado ali na igreja primitiva, no caso aqui na igreja de Troade. Então, nós temos em nosso texto uma descrição de um dia do Senhor em Troade. Paulo, então, vai em direção a Troade, ele está indo em direção a Jerusalém, vai por essa rota, ele fica uma semana em Troade e vai passar um domingo, um primeiro dia da semana, um Shabat ali naquela cidade. Ele vai passar um dia com os irmãos, um dia do Senhor, com aqueles irmãos de Troade. E nós veremos então no nosso texto qual era o costume desses irmãos, o que é que eles faziam no primeiro dia da semana. É o que veremos então nessa exposição. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema Domingo, o dia do culto cristão. Domingo, o dia do culto cristão. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é que a igreja primitiva reunia-se aos domingos. E isso está onde? Isso está no versículo de número 7 do nosso texto, que diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, é o que temos descrito aqui, um dia do Senhor, o primeiro dia da semana, a reunião dos santos. E na linguagem de Lucas, o autor do livro de Atos, ele fala do partir o pão, que nós sabemos é o sacramento da ceia do Senhor. E também ele fala que Paulo exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, que é a pregação da palavra, a pregação pública da palavra. Então, o que nós temos aqui em Troade é um culto público. Então, há um dia de culto, há uma prática da igreja primitiva e há um testemunho aqui nas Escrituras, uma descrição que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. O fato de haver um dia de adoração pública não anula a adoração particular, todo dia. O fato de haver um dia do Senhor, um dia do culto, da reunião do povo de Deus, claro que isso não quer dizer todo dia é dia de orar, todo dia é dia de ler a Bíblia, dia de louvar a Deus, mas há um dia, o dia do Senhor, um Shabat, um dia em 7, em que era costume da igreja primitiva, e é costume nosso, dos cristãos de todas as épocas, nos reunirmos então neste que é o primeiro dia da semana. Isso também não anula o fato da necessidade do culto familiar, isso não anula, uma coisa não anula a outra, então nós entendemos que os crentes, os santos, devem ter comunhão com Deus no particular, em família, mas que havia um dia separado para a comunhão pública da igreja. E quem foi que estabeleceu esses dias, esses tempos? O próprio Deus. Na sua palavra. No Antigo Testamento, a lei foi dada. No Novo Testamento, irmãos, lembre que os apóstolos, eles têm uma função revelacional. Os apóstolos, eles falam de modo autoritativo, são aqueles que transmitem, então, a palavra de Deus. Isso foi escriturado. É verdade, Atos não é um livro de doutrina, é um livro histórico. Ele está descrevendo estas coisas. Mas, ao olharmos para o livro de Atos e para as outras partes do Novo Testamento, é evidente que o povo de Deus se reunia para adorar e louvar a Deus, e orar e ouvir a pregação e participar do sacramento. Então, aqui nós temos descrito para nós, no verso 7, uma reunião semanal com o propósito de partir o pão, sacramento da ceia, e ouvir a pregação. Dois elementos do culto. O texto, o livro de Atos, a Bíblia, é um texto resumido, não quer dizer, e é possível, e tudo indica, havia oração nessa reunião, havia leitura bíblica, canto dos salmos, especialmente tendo em vista que o culto cristão segue o modelo do culto sinagogal.
o culto da igreja primitiva, mas Lucas registra esses dois elementos, o partir do pão e a exortação prolongada, o discurso prolongado, um sermão que durou a noite toda, né? Conforme veremos, à meia-noite é interrompido por conta de um acidente, mas que foi um sermão longo. De fato, Paulo estava se despedindo daquelas regiões, possivelmente não retornou ali, e aí Paulo ele precisou se demorar mais do que o costume em sua pregação. O primeiro dia da semana, irmãos, o domingo, é o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia desse evento maravilhoso, algo central para a nova aliança. E então esse dia ficou conhecido como o dia do Senhor. Você encontra isso lá, João falando disso lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 1. A igreja apostólica, portanto, reunia-se aos domingos para ouvir a pregação da palavra. Caso esses crentes fossem também judeus, sim, não havia nenhum impedimento de que eles participassem de um shabat no sábado, como Paulo muitas vezes foi à sinagoga. Ele era um judeu de etnia, mas de fato o dia estabelecido por Deus, ele foi alterado, e o dia de fato do culto cristão é o domingo. E isso é muito interessante dentro da revelação bíblica. Veja que a ideia de um shabat vem do judaísmo, é continuada no cristianismo com essa alteração do dia, mas para o paganismo nada disso era assim. Eles não tinham um calendário semanal de 7 dias, os pagãos. Eles já zombavam dos judeus, achavam desperdício ter só 6 dias em 7, mas nós vimos que Deus deu esse dia, é um mandamento de Deus também para o nosso bem. E nós vemos que a igreja do Novo Testamento, ela não é inferior à igreja do Antigo. Se Deus deu um dia de descanso, um dia de adoração aos crentes do Antigo Testamento, também Deus dá esse dia para nós, esse tempo, para louvarmos o seu santo nome. Paulo, como sabemos, aproveitava essa oportunidade do shabat judaico para ir à sinagoga com o propósito de evangelizar. Mas, conforme vemos aqui, o domingo, o primeiro dia, é o dia do shabat cristão. Isso, irmãos, claro que aqui no contexto da igreja primitiva, isso não era tão claro. Há uma certa continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Essa separação de judaísmo e cristianismo, ela só é consolidada com a queda de Jerusalém no ano 70, quando o Senhor enviou seu juízo ali sobre Jerusalém, que foi destruída pelos exércitos romanos, ali o templo e tudo mais que sabemos. E os judeus foram espalhados e o cristianismo de fato ficou bem estabelecido como uma religião separada. E ainda assim, desde os primórdios, os cristãos se reúnem então no primeiro dia da semana. Mais uma vez digo, essa é a ocasião aqui desse texto que estamos aqui considerando, de Paulo em Troade. Qual é a ocasião? Paulo, então, ele está ali em Troade, passou a semana, tendo necessidade de seguir viagem adiante, ele vai em direção a Jerusalém, ele participa ali do culto, ele estende a sua pregação até a meia-noite, há aquele acidente com Eutico, e depois ele continua a pregar. Matthew Henry, comentando sobre este culto, sobre esse primeiro dia da semana, ele diz o seguinte: ajuntando-se os discípulos no primeiro dia da semana, o qual chamavam dia do Senhor, Apocalipse 1:10, o sábado cristão, observado em honra de Jesus e do Espírito, em memória da ressurreição e do derramamento do Espírito, ambos os fatos ocorridos no primeiro dia da semana. Aqui o texto dá a entender que esse era o dia da semana em que os discípulos costumeiramente se reuniam, ou seja, era o dia habitual de reunião em todas as igrejas. Então não é só em Troade, era um costume das igrejas. E então nós temos aqui a base, o argumento, pelo qual nós entendemos que esse dia precisa ser observado para a glória de Deus. É mandamento
da lei que é continuado no Novo Testamento. A lei, ela não é abolida, Cristo cumpriu em nosso lugar e nós, como já salvos, obedecemos por gratidão e para a glória de Deus. E esse mandamento, então, ele se torna, Matthew Henry diz, um sinal entre nós e Jesus. Ou seja, a obediência aos mandamentos é o que faz as pessoas saberem que nós somos discípulos de Cristo. As pessoas olham para nós, para a igreja, qual é a diferença? Como é que eles sabem que nós somos cristãos? Porque nós obedecemos os mandamentos de Deus, não para ser salvo, somos salvos pela graça, mas como já salvos, somos um povo piedoso, um povo obediente. Então nós vimos aí, em primeiro lugar, o dia então que os cristãos adoravam a Deus é o domingo. A igreja primitiva, irmãos, se reunia aos domingos, isso é descrito em nosso texto. Em segundo lugar, nós veremos no texto o local e os eventos em torno deste dia do Senhor em Troade. Do verso 8 ao verso 12, nós temos o local onde esse culto aconteceu e circunstâncias específicas daquele dia do Senhor. Veja no verso 8, Paulo ele está num local, num cenáculo. No verso 8 diz, havia muitas lâmpadas no cenáculo, veja aí, no cenáculo, onde estávamos reunidos. Irmãos, não haviam construções específicas dedicadas ao culto cristão. Não haviam templos, prédios aqui nessa altura, dedicados ao culto cristão. O culto era nas casas, a igreja se reunia nas casas das pessoas, num cenáculo, que é um grande salão num andar de uma casa. Então as casas tinham andares ali, e possivelmente, e no nosso texto aqui, no caso, o terceiro andar. E então, naquele espaço, a igreja estava reunida. Era noite, o culto, então, após um dia, possivelmente haviam atividades, outras durante o dia, muitos não poderiam comparecer durante o dia e talvez por isso o serviço acontecia à noite. O texto diz que haviam lâmpadas ali, tochas, lamparinas, algo assim, aquecendo o ambiente e iluminando. E nós sabemos que o fogo, ele usa o oxigênio para ser alimentado. E então, certamente havendo lâmpadas ali, pouco oxigênio, havia um jovem ali, talvez cansado também do dia. Não sabemos, talvez pouca ventilação. Naquele cenáculo ali, janelas altas, ali naquele ambiente. E o texto diz então que havia um jovem, no verso 9, chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Então um jovem cristão, desejoso de ouvir a pregação, ele então busca um lugar mais ventilado, ele vai ali para perto da janela e ele adormece profundamente, ele é vencido pelo sono. Adormece profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. E o texto diz, Lucas diz, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, morreu. Caiu do terceiro andar, imagine, Paulo pregando, pregação apostólica, um evento importante, ele estava interessado, não sabemos o porquê exatamente, mas foi vencido pelo sono. Então há uma circunstância muito específica, Paulo vai seguir viagem no dia seguinte, ele prolonga o discurso e esse jovem então ele sofre esse acidente. Ou seja, o culto foi mais longo, obviamente, do que o de costume, se estendeu a noite inteira, talvez o cansaço físico acumulado da semana, a hora avançada, fumaça ali das tochas, e o jovem então não suporta o cansaço, ele adormece profundamente, há uma queda grave, e o texto é muito claro, Lucas registra aí que ele foi levantado morto. Embora mais na frente, quando Paulo, através do poder de Cristo, irá ressuscitá-lo, Jesus Cristo, usando Paulo, vai ressuscitar esse jovem, e quando Paulo vai até o jovem, ele diz, não vos perturbeis que a vida nele está. E então há uma ressurreição. Mas Lucas registra antes que ele foi levantado morto.
Então, de fato, nós temos ressurreições nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus é a ressurreição e a vida, tem o poder da ressurreição. Paulo, como apóstolo, é instrumento de Cristo para operar grandes sinais e maravilhas. E então, no nosso texto, temos esse acidente, temos essa situação e temos um milagre extraordinário. Nós temos aqui, então, Cristo, através de Paulo, ressuscitando esse jovem. E também algo muito interessante, porque Paulo, então, é usado por Deus, pelo Senhor Jesus, para ressuscitar. E no verso 11 diz, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Veja, nem a morte de Eutico, nem uma situação como essa, tirou a atenção da igreja, impediu Paulo de continuar o seu trabalho apostólico, a pregação. Veja a sensibilidade desta igreja para com a pregação. Considere, irmãos, a piedade desses irmãos. Nada os tirou da concentração, do desejo de ouvir a pregação. São irmãos muito piedosos. Alguns criticam Eutico, por ter dormido, acham que foi uma postura relaxada. Não parece ser isso, irmãos. Eutico não demonstrou sonolência espiritual, ele estava com sonolência física. Porque se Eutico fosse alguém diferente à pregação, ao evangelho, ele poderia ter nem comparecido à reunião, procurado outro lugar para dormir, mas ele tentou ouvir a pregação. Ele tentou ouvir a pregação, que o texto é muito claro. Ele foi vencido pelo sono. Ao tentar ouvir a pregação, foi vencido. Calvino justifica Eutico. Ele diz, não há motivo para condenar Eutico. Ele diz, não vejo razão para que os comentaristas condenem tão fervorosamente o sono do jovem, afirmando que sua apatia foi punida com a morte. O que pode ser estranho em alguém lutar contra o sono no meio da noite e finalmente dormir? Então, era meia-noite. Foi um discurso longo, o jovem estava cansado. Então, não é nada estranho. Desse fato, pode-se concluir que ele foi atacado e dominado pelo sono contra a sua vontade. Ou seja, se ele estava ali é porque ele estava tentar ouvir o discurso, mas foi vencido contra a sua expectativa. Não que tinha decidido descansar. Então, de fato, Eutico não demonstra ser um cristão sonolento, mas sucumbiu à sonolência física. Nós, irmãos, é que somos sonolentos, a nossa geração, o nosso tempo, os crentes desse tempo em que vivemos. Nós é que somos sonolentos no que diz respeito às coisas espirituais. Há um fraco interesse pelas coisas espirituais. Não estamos atentos àquilo que realmente importa, e nós sabemos disso com muita facilidade. É só ver o modo como o dia do Senhor é negligenciado. É só percebermos o grau de importância que se dá ao dia do Senhor, à pregação pública. Não é que é fácil ouvir sermões, discursos longos. É claro que é necessário exercício. Isso é uma arte que precisa ser exercitada. Existem pregadores e pregadores, alguns são mais enfadonhos. Não sei qual era o caso de Paulo, dificilmente eu entendo que Paulo era enfadonho, é um apóstolo de Cristo pregando. Mas também, irmãos, nós devemos admitir que existem maus ouvintes da palavra e que são formais em sua adoração, como vimos aqui na escola bíblica, não se preparam, não buscam a Deus no particular, não têm desejo, deleite de estar na presença de Deus. Então, você que dorme durante as pregações ou divaga para longe, será que o conteúdo bíblico, o conselho de Deus, o que Deus fala na Bíblia não é interessante para você? Quantos passam horas vendo tantas coisas aí, entretenimentos e outras coisas, e ficam despertos? Irmãos, Deus fala conosco pela sua palavra, especialmente pela pregação pública. Lembre, a pregação fiel
Cristo fala por meio da pregação. Lembre-se que o que é lido e explanado é a palavra de Cristo. E Deus fala por meio da sua palavra. Então, sim, há muitas almas hoje adormecidas na igreja. Deus, claro, pode despertá-las. Deus manda de tempos em tempos avivamentos, despertamentos. Uma igreja despertada por Deus, uma igreja avivada, jamais será sonolenta para as coisas de Deus. E se estamos enfadados das coisas espirituais, é necessário oração. Se você, no particular, está enfadado, busque a Deus em oração. Se a igreja, de modo corporativo, se estamos enfadados dos meios de graça, do dia do Senhor, da pregação, é necessário oração. Então, nós aqui estamos diante de um texto que uma igreja passou uma noite inteira ouvindo uma pregação, irmãos. Uma noite inteira ouvindo um sermão. E por que esses irmãos conseguiram fazer isso? O que é que explica isso? Essa é uma igreja despertada pelo Senhor. É uma igreja, sim, avivada pelo Senhor, cheia do Espírito do Senhor e que tem interesse nas coisas do alto. É isso que vemos aqui. Então, nós vemos aqui o contexto, o local e as circunstâncias. O local, um cenáculo, onde o culto aconteceu, e as circunstâncias extraordinárias, essa situação aí de um jovem que caiu ali do terceiro andar, veio a óbito e foi ressuscitado, e ainda assim a igreja continuou atenta e ouvindo o sermão, a pregação de Paulo. Em terceiro lugar, irmãos, o nosso texto, nós já vimos aí no verso 7 e 8, mas quero enfatizar, em terceiro lugar, os elementos do culto cristão. No Novo Testamento, é verdade, nós não temos uma liturgia detalhada como era no culto sacerdotal do Antigo Testamento. Lá no tabernáculo e no templo, Deus disse exatamente como o sacerdote deveria se vestir, todos os ritos, como é que deveria ser, toda aquela liturgia bem explicada, tudo bem esclarecido, nada poderia ser feito de modo diferente. No Novo Testamento nós não temos uma liturgia dada formalmente, mas não há silêncio quanto aos elementos do culto, conforme alguns querem crer. No Novo Testamento nós temos estas descrições, nós temos aqui no livro de Atos, aqui no nosso texto, Atos 20, verso 7, uma descrição. E em outras partes do Novo Testamento, princípios sobre os quais os elementos do culto cristão estão estabelecidos. Do mesmo modo que no Antigo Testamento os crentes, a igreja, o povo de Deus só poderia fazer o que era ordenado, também nós no Novo Testamento, no serviço ao Senhor, nós temos que fazer o que o Senhor nos ordena. Nós nos reunimos domingo, no dia do Senhor, porque entendemos que o Senhor nos dá esta ordem, nos chama à adoração. Semanalmente, para ouvir a pregação. Também somos chamados a participar do sacramento, da ceia do Senhor, é uma ordenança do Senhor. E aqui no nosso texto, partir do pão, já falamos, é a ceia do Senhor. Prolongar o discurso é a pregação. Também havia ali, certamente, leitura bíblica, cântico de salmos e orações, mas Lucas enfatizou esses dois elementos, a pregação e o sacramento. Nossa confissão de fé, tratando do culto cristão, ela descreve o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro, é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações dos homens. Deus não deixou o culto às imaginações dos homens, à invenção do homem. Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela. Ele falou na Escritura, Ele nos ordena o modo, Ele nos diz o modo como Ele deve ser adorado, como lhe agrada ser adorado. E não é segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito na Escritura. Então há um princípio de adoração.
Em seguida, nossa confissão de fé lista os elementos do culto. A leitura das Escrituras com santo temor é um elemento do culto. A sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, isso faz parte do culto, não é só a pregação, mas a consciente atenção a ela, em obediência a Deus. É um ato de culto, de obediência, quando você ouve atentamente a pregação, com inteligência, fé e reverência. É um ato de devoção. O cântico de salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Então, temos aqui no livro de Atos a descrição de um dia do Senhor, um dia de santa convocação, de culto, de reunião dos santos. Temos aqui elementos do culto cristão e nós sabemos, irmãos, a partir de toda a Escritura, do Novo Testamento, especialmente, que o culto, sim, há um culto cristão, um culto que é conforme às Escrituras. A partir disso, irmãos, então ainda algumas aplicações. Diante desse texto, irmãos, nós aprendemos a importância da piedade, de uma vida piedosa, de uma vida de adoração a Deus, não só no domingo, é claro, adoração particular, familiar, mas também aprendemos a importância do culto cristão. É assim que somos ensinados a servir a Cristo. Os apóstolos transmitiram às igrejas essas orientações sobre o dia do Senhor, a reunião no dia do Senhor, no domingo. As autoridades da igreja só podem exigir dos fiéis o que está ordenado na palavra. O que está sendo feito aqui é o que, de fato, o Senhor ordena o seu povo a fazer. O quarto mandamento trata da questão do dia do Senhor. É evidente que esse dia é o dia da adoração corporativa do povo de Deus. E nós temos orientações bíblicas de que devemos então usar esse dia com esse propósito. Outra coisa que aqui aprendemos é evidentemente condenada a preguiça espiritual. É veemente condenada a preguiça espiritual. Não o cansaço físico que, de fato, o Senhor ressuscitou aquele jovem, estava cansado, um discurso prolongado, é possível, por várias circunstâncias específicas do contexto de vida de cada um, haver um cansaço físico, e Deus sabe disso, o Senhor sabe disso. Mas, irmãos, a preguiça espiritual é condenada. Somos ordenados pelo Senhor Jesus a trabalhar pela comida que não perece. O Senhor Jesus nos chama no Evangelho a trabalhar pela comida que não perece, usar os meios de graça. Nesse sentido, a pregação da palavra tem a primazia no culto, no serviço a Deus. A igreja, então, o povo de Deus deve se preparar, orar pela pregação, comparecer com expectativa, com entusiasmo. Então, a pregação, ela tem uma parte importantíssima, conforme vimos no texto, no culto cristão. O nosso catecismo, na pergunta 160, pergunta o seguinte: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Muitas vezes pensamos no que o pregador deve fazer, como deve preparar um sermão, mas o catecismo fala também sobre quem deve pregar e coisas desse tipo, mas tem essa pergunta: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? E vejam, exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Então não é um ouvir meramente passivo. Ouve e compara com as Escrituras. Que recebam a verdade com fé. Aquilo que é bíblico, aquilo que de fato está comprovado nas Escrituras, tem base bíblica, deve ser recebido com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito,
como palavra de Deus. Não adianta vir à igreja e ouvir o que eu quero, o que me agrada, a parte que eu quero. Não é assim, não é essa atitude. Há algo, exige-se dos que ouvem a palavra, que atendam a ela com esse espírito, com preparo e com esse espírito de prontidão. Que meditem nela e depois, ouve, pronto, não, e depois? Ouve, depois medite. Não é ouvir, depois esquecer. Conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam no coração e produzam frutos devidos no seu procedimento. Veja a responsabilidade dos bancos, digamos assim, da membresia, daqueles que ouvem. Claro que o ministro também, todos são responsáveis, também somos alvo da pregação enquanto estamos pregando, mas aqui o catecismo fala especialmente aos que ouvem a palavra pregada. Ou seja, aprendemos, irmãos, que desprezar o dia do Senhor, o culto, desprezar a palavra de Deus é algo condenável. Não o cansaço daquele jovem que depois foi ressuscitado, mas muitos que desprezam o culto, a palavra, o dia. Muitos queixam-se do tempo dedicado ao culto, aos sermões. Muitos queixam-se que é demorado. Ninguém hoje em dia aguenta ouvir um discurso um pouco mais longo, enquanto, como já falamos, quando estão nos seus entretenimentos, suas distrações ou algo da sua atividade secular, demandam horas e gastam um tempo imenso com essas distrações. Atenção, irmãos. Cada um dos irmãos faça um autoexame e considere nestas coisas. Se você não tem recebido o benefício dos meios de graça, faça um autoexame, se não há uma negligência pessoal no envolvimento com a igreja, com as coisas de Deus. Deus tem nos dado os meios espirituais. Hoje nós não precisamos, como Eutico, não sei se ficou em pé ali naquele cenáculo e acabou por cair ao ser vencido pelo sono. Hoje nós temos, pela graça de Deus, cadeiras confortáveis. Temos então, pela graça de Deus, uma igreja em que podemos congregar, nos reunir com os nossos irmãos no dia do Senhor. Então, nós de fato não teremos desculpas diante do Senhor quanto à preguiça, sonolência espiritual. Espero, diante disso, que nenhum irmão venha a ter nenhum tipo de problema como esse de Eutico, até porque nós não temos hoje as credenciais apostólicas para ressuscitar ninguém. Mas, irmãos, Jesus, o Senhor Jesus, vive e o Senhor Jesus pode despertar os sonolentos, avivar a sua obra. Se Cristo não fizer isso, sabemos que ninguém mais o fará. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele tem todo o poder para avivar a sua obra, para avivar a sua igreja. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que possamos ser despertados, que possamos ser achados uma igreja fiel, cada um cumprindo o seu dever, a sua vocação, e que possamos experimentar o poder da piedade. Possamos experimentar, irmãos, de fato, frutos de uma vida espiritual, algo que o mundo não conhece, apenas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles a quem Deus concede por graça essas misericórdias. Que o Senhor nos ajude, abençoe a sua igreja e avive a sua obra. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos no teu santo dia, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão dos santos, por cada um dos que compareceram aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo meio de graça, pelo tempo dedicado ao Senhor, certamente o melhor tempo, de maior qualidade, ó Deus, que temos durante a semana. Tempo que, de fato, é bem aproveitado para o bem das nossas almas. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus,
Ó Deus, nos dá a meditar nas Escrituras, considerar nestas coisas, que o Senhor mesmo alimente cada coração. E abençoa, ó Deus, nossa vida pessoal, nossa vida de adoração particular, familiar. E também, ó Deus, nos dá a honrar e valorizar o Teu dia e a pregação pública. Nos abençoa, nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça ao que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.